Estamos aqui na Casa do Alentejo, que é um símbolo da luta de muitas gerações de um povo que sempre lutou pela liberdade, pela democracia e pela soberania. Um povo que também sempre se afirmou na defesa dos direitos e também na conquista das 8 horas de trabalho, porque foi essa conquista que foi realizada em 1962, 8 horas de trabalho, e que hoje continua atualíssima. E também não podíamos deixar de fazer um registro, é que quando falamos do horário de trabalho, ainda hoje esteve a decorrer em Portugal e amanhã decorrerá também uma greve pela concretização das 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública. Falar de sindicalismo é falar de um pilar fundamental da democracia. Tem uma relação direta com os direitos individuais e coletivos, com a afirmação dos direitos humanos do ponto de vista do direito ao trabalho, do direito ao salário, do direito à igualdade e à proteção social. Falar de sindicalismo é falar de homens e mulheres, da dignidade e da felicidade. Falar de sindicalismo é falar do confronto que sempre existiu entre o trabalho e o capital, é falar das causas, dos valores, dos ideais do sindicalismo e da sua associação com o progresso e justiça social. Falar de sindicalismo é simultaneamente falar de esperança e de confiança. Falar de sindicalismo não é só apenas abordar as questões do protesto, é muito mais do que isso. É protestar quando temos que protestar, apresentar proposta e demonstrar que há alternativas às políticas que são desenvolvidas. Mas falar de sindicalismo é também falar da inquietação de alguns que há muito declararam a morte do sindicalismo, nomeadamente ainda antes do início deste novo milénio, e como tal não aconteceu. E é por isso mesmo que falar de sindicalismo, depois do excelente momento musical que tivemos a anteceder este nosso debate, que eu creio que vale a pena, depois, repito, do momento musical, falar de sindicalismo, não deixar de falar simultaneamente de poesia. E porquê? Porque na preparação desta nossa conversa tivemos a oportunidade de relembrar alguns textos que lemos, particularmente um que nos marcou, na nossa vida, do Pablo Neruda. E dizia ele, em relação à questão de uma pergunta que lhe foi colocada sobre o que poderia acontecer à poesia depois do ano 2000. E ele escreveu um texto muito bonito, que dizia o seguinte: do que estou certo é de que não se celebrará o funeral da poesia no próximo século. Em todas as épocas a deram por morta. Porém, a poesia revelou-se centrífuga e perpétua. Revelou-se vitalícia. Ressuscita com grande intensidade, parece ser eterna. É claro que os inimigos da poesia sempre pretenderam atirar-lhe uma pedrada no olho ou uma garrotada na nuca. Fizeram de diversas formas, com marchais individuais, inimigos da luz ou regimentos burocráticos que, com passo de ganso, marchavam contra os poetas, conseguiram o desespero de alguns, a decepção de outros, as tristes retificações de uns poucos. Mas a poesia continua a brotar como uma fonte, ou a emanar como uma ferida, ou a construir um braço partido, ou a cantar no deserto, ou a erguer-se como uma árvore, ou a transbordar como um rio, ou a estrelar-se como a noite. A poesia acompanhou os agonizantes, estancou as dores, conduziu às vitórias, acompanhou os solitários, foi queimando como o fogo, leve e fresca como a neve. Teve mãos, dedos e punhos, teve rebentos como a primavera, teve olhos como a cidade de Granada, foi mais veloz que os projéteis dirigidos, foi mais forte que as fortalezas, criou raízes no coração do homem. E aqui está, como o momento musical, a poesia e o sindicalismo estão de braços dados. Porquê? Apenas só por uma razão. É que todas elas falam à sua maneira da valorização do homem, do ser humano e, simultaneamente, da necessidade de melhorar as suas condições de vida e de trabalho, independentemente do país ou do continente onde se desenvolvem essas mesmas atividades. E é precisamente neste pressuposto que, para nós, o sindicalismo é intemporal. Vários decretaram a sua morte. Até hoje está por provar que o vão conseguir.
E também, deste ponto de vista, é importante recordar aquilo que se passou. Aquilo que se passou, nomeadamente, em 1886, os mártires de Chicago. Nomeadamente com o assassinato de um conjunto de homens que apenas e só a única coisa que reclamavam era as 8 horas de trabalho, melhores salários e respeito pelos trabalhadores, nomeadamente no que concerne ao emprego com direitos. E houve um deles que ficou célebre porque deixou um registro antes do momento da sua morte. Chamava-se Augusto Spice e dizia o seguinte antes de ser assassinado: aqui terão apagado uma faísca, mas lá e acolá, atrás e à vossa frente, em todas as partes, as chamas crescerão. É um fogo subterrâneo que vocês não poderão apagar. E o que é certo é que depois desta mensagem e depois daquilo que se passou em 1886, nunca mais parou a mobilização dos trabalhadores na defesa dos seus direitos e, acima de tudo, na defesa da sua dignidade. E não está aqui em causa se somos do partido A ou somos do partido B. O que está aqui em causa é que somos todos trabalhadores. Tudo aquilo que de bom se acontece, a todos se dirige. Tudo aquilo de mal que é feito, a todos penaliza, sem exceção. E é por isso mesmo que nós dizemos que neste percurso, que 130 anos depois dos acontecimentos de 1886, o movimento sindical foi muitas das vezes estigmatizado, perseguido, reprimido. Foi assim na altura da monarquia em Portugal. Foi depois assim na República, na Primeira República, porque ao contrário do que muitos pensam, na Primeira República o movimento sindical foi perseguido e foi reprimido. Foi assim depois no tempo da ditadura, mas simultaneamente também não foi por acaso que a CGTP, através da Intersindical, nasceu em 1970, a partir de uma dinâmica muito forte que originou nos locais de trabalho a participação dos trabalhadores e, simultaneamente, a criação das condições para que listas apoiadas pelos trabalhadores conseguissem ganhar as direções dos sindicatos corporativistas. Esta intervenção foi muito importante, porque conseguiu dar aso à construção de um projeto alargado, unitário, que envolvia todos, sem exceções, que não excluiu ninguém, mas, pelo contrário, envolveu todos, sem exceção. Estamos a falar de comunistas, socialistas, católicos, muitos independentes, que estiveram na gênese da Intersindical Nacional e que com ela hoje continuam no dia-a-dia dos problemas com que nós nos confrontamos. Quero dizer também o seguinte: é verdade que não esteve lá o PSD nem o PPD, porque nessa altura não existiam, mas também é justo dizer que hoje não são poucos os militantes, os simpatizantes e até os votantes do PSD e do CDS que são filiados nos sindicatos da CGTP. E fazem não apenas e só por uma questão, enfim, de opção pessoal. Fazem também, para além da opção pessoal, por uma questão de sentirem que este é o espaço adequado para que possam refletir as suas posições, dar as suas opiniões e, de forma crítica, terem uma intervenção ativa de forma a construirmos aquilo que para nós é fundamental, que é um movimento sindical representativo, mas, acima de tudo, democrático, onde todos têm a possibilidade de falar, onde todos têm a possibilidade de expandir e onde todos têm a possibilidade de contribuir para se encontrar soluções. É evidente que muitas coisas se passaram desde 70 até hoje, mas também é evidente que os tempos que hoje vivemos não podem deixar de ser registados pela alteração da correlação de forças que se verificou a nível internacional. Ou seja, o facto de se ter desmoronado os regimes, o regime socialista, nomeadamente a leste, independentemente de se questionar se estamos de acordo ou não estamos de acordo, não é isso que está agora aqui em discussão. O que está em discussão é o facto de até a um determinado momento haver uma correlação de forças que era minimamente equilibrada, simultaneamente com a queda do regime socialista a leste, desequilibrou essa relação de forças. E aquilo que era fundamental para afirmar a Europa Ocidental, do ponto de vista do seu modelo social, e também da demonstração que era possível viver na Europa Ocidental, respeitando e valorizando os direitos dos trabalhadores, a partir daí as coisas alteraram-se e têm uma relação direta com aquilo que hoje nós vivemos. Hoje há, claramente, uma degradação da qualidade do emprego a todos os níveis, há uma redução brutal dos rendimentos do trabalho e, simultaneamente, há um questionamento de direitos fundamentais que para nós continuamos a considerar que são essenciais
para não só responder àquilo que são as necessidades dos trabalhadores, mas acima de tudo também para dar resposta às necessidades das famílias. E olhamos à nossa volta. E quando olhamos à nossa volta, o que nós verificamos é que ainda recentemente, num estudo que a Organização Internacional do Trabalho realizou, constata-se de uma forma muito simples que as coisas não estão melhor. Em termos gerais, as coisas estão a piorar. Por exemplo, 62% das multinacionais têm a riqueza idêntica a metade da população mundial. 1% da população mundial tem uma riqueza equiparável a 99% da população mundial. Curiosamente, ainda ontem, saía em Portugal, através da revista Exame, a evolução da situação dos mais ricos em Portugal. E o que é que nós constatamos? Os 10% mais ricos, aliás, os 10 mais ricos em Portugal tiveram, no espaço do ano, um aumento da sua riqueza calculada em quase 14%. Estamos a falar de uma passagem de 10.300 milhões de euros para 11.800 milhões de euros. Nós, em termos internacionais, temos 200 milhões de desempregados. Temos 168 milhões de crianças que são obrigadas a trabalhar. Trabalho infantil. E não podemos esquecer uma outra componente que ainda recentemente também foi divulgada em Portugal, a questão do trabalho forçado. Existe neste momento, no mundo, 21 milhões de pessoas sujeitas a trabalho forçado. Ou seja, trabalho escravo. Trabalham e não recebem. São tratados ao nível daquilo que se tratavam os escravos há muitos séculos atrás. Num quadro em que aumenta a riqueza. Em que nunca uma sociedade foi tão evoluída tecnologicamente. O que se justificava é que esse avanço tecnológico fosse posto à disposição das sociedades e, neste caso concreto, contribuísse para uma mais justa distribuição da riqueza. Não é isso que se está a verificar. O que se está a verificar é precisamente o inverso. É uma concentração da riqueza e, simultaneamente, uma concentração do poder em relação, nomeadamente na Europa, a alguns países relativamente a outros. Vale a pena analisarmos aquilo que se está a passar em termos dos investimentos comunitários em toda a Europa. Fala-se muito no Portugal 2020, mas o que nós constatamos, e vocês com certeza que têm acompanhado, é que os projetos de maior capacidade tecnológica, precisamente aqueles projetos que são sensíveis a acrescentar valor e a acrescentar riqueza, não estão a vir para o sul da Europa. Estão-se a concentrar no centro da Europa, na Alemanha. E, portanto, quem tem acesso à tecnologia, quem desenvolve esses mecanismos, naturalmente fica com mais poder e, simultaneamente, fica mais rico e com a capacidade de decidir e determinar os rumos dos acontecimentos em relação aos outros países. E é por isso que Portugal, estando na União Europeia, neste momento está numa situação mais periférica. Estamos mais dependentes, mais condicionados. O que se passou ainda ontem, no que concerne à decisão da Comissão, dos comissários europeus, é, no mínimo, surrealista. Para Portugal, agora até inventaram uma sanção zero. Ou seja, nós estamos com uma pena suspensa. Mas por pouco tempo, por poucos dias, por poucas semanas. Porque já nos disseram também que ou nós cumprimos com aquilo que eles consideram que são as políticas boas e que em Portugal foram as políticas más, com consequências dramáticas para os portugueses e para a população, ou então nós estamos sujeitos a novas sanções e, neste caso concreto, os mesmos que dizem que precisamos de pôr a economia a crescer são os mesmos que condicionam e que procuram, pela via chantagista, impedir que a economia cresça, suspendendo, nomeadamente, as verbas do Portugal 2020, para que possamos ter mais investimento público e, simultaneamente, desenvolver projetos suscetíveis de atrair o investimento privado e criar mecanismos para que a economia cresça e, simultaneamente, com ela, o emprego e o desenvolvimento do país. É por isso mesmo, meus amigos e minhas amigas, quando nós falamos no trabalho, quando nós falamos no futuro do sindicalismo, temos que dar também aqui um salto qualitativo no que respeita à concepção de sindicalismo. O sindicalismo hoje não se trata apenas e só de reclamar o aumento do salário. É muito mais do que isso. O sindicalismo hoje tem um papel importante do ponto de vista da estruturação da sociedade, da análise, da reflexão, da crítica, mas também da proposta. Nós repetimos exaustivamente
Não há nenhuma proposta que façam à CGTP que não tenha uma contraproposta da nossa parte. Mais do que criticar, é fundamental demonstrar que há caminhos alternativos. Depois podemos discutir se estamos de acordo. Alguns até nos diziam, há uns tempos atrás, são irrealizáveis, são impossíveis de concretizar. Ora, o que a vida demonstrou é que não há inevitabilidades. O que há, acima de tudo, é de considerar as opções políticas. E se essas opções correspondem ou não àquilo que são as necessidades e os anseios da esmagadora maioria do povo português. E desse ponto de vista, o futuro do trabalho vai ser, ou que já é, a nova referência da Organização Internacional do Trabalho, que já está em discussão e que vai ter o seu momento alto em 2019, a quando da realização do 100º aniversário da Organização Internacional do Trabalho, nos levanta hoje claramente um desafio muito grande. Porque hoje fala-se muito em trabalho digno. Fala-se muito que é preciso valorizar as pessoas. Quantos eu já não ouvi a valorizar as mensagens, justamente, do Papa Francisco? E quantos também já não vi, no dia seguinte, os mesmos que valorizavam as mensagens do Papa Francisco, no dia seguinte, a fazer precisamente o contrário daquilo que o Papa Francisco defendia, ou defendeu. Bem, então nós temos aqui um grande desafio, todos sem exceção. Aqui não há compartimentações na discussão desta matéria. Independentemente dos posicionamentos que cada um de nós possamos ter, sociais-democratas, socialistas, democratas cristãos, comunistas ou outros, todos nós temos a obrigação de participar neste debate. E porquê é que temos a obrigação de o fazer? Uma razão muito simples. Porque quando nós estamos a falar do trabalho, estamos a falar num elemento intrínseco ao desenvolvimento da sociedade. Não há sociedade que se desenvolva se não apostar no trabalho, na valorização das profissões, no reconhecimento das competências, das experiências, das qualificações e das carreiras profissionais. O que nós hoje precisamos é de valorizar mais, particularmente, a geração que é a mais qualificada de todas e que tão maltratada tem sido. E não se trata apenas e só de olhar para esta geração de uma concepção, diria, economicista. É muito mais do que isso. É que nós todos investimos nesta geração. O Estado, o povo, Portugal investiu. Portanto, é preciso rentabilizar esta geração. Nós não queremos que os nossos jovens saiam de Portugal. Não temos nada contra a liberdade de circulação. Isso é uma opção individual, de cada um ficar ou sair. O problema é outro. É que muitos deles estão a sair não por opção, mas por imposição. Ainda quando esta semana tivemos a oportunidade de denunciar que há propostas que estão a ser divulgadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional com salários para engenheiros eletrotécnicos com 530 euros, isto é, uma situação inaceitável. Porque já não se trata apenas do salário, que é o salário mínimo nacional. E esse está definido a quem é que se atribui. É muito pior do que isso. Está-se a pôr em causa as qualificações das pessoas. Está-se a humilhar as pessoas. E, para além disso, já agora está-se a desvalorizar as profissões. Pode haver até um jovem, uma jovem, que aceite este trabalho, não tem outra alternativa, mas podem ter a certeza que vocês tão bem como eu, conhecem, sabem e têm experiência, que rapidamente, logo que este jovem ou esta jovem tiver a oportunidade de encontrar uma solução, não é aqui que ficará. É daqui que sairá e não vai sair dos mesmos termos em que os imigrantes que saíram de Portugal nos anos 60 saíram, não. Desta vez, enquanto os nossos pais ou os nossos avós saíram com uma perspectiva de irem melhorar a vida no exterior e recuperar melhores condições de vida no regresso a Portugal, estes jovens vão sair zangados. E se saem zangados, dificilmente retornarão ao nosso país. Mas quando nós estamos a falar da imigração, não estamos só a falar da capacidade, do acréscimo de valor daqueles que saem. É muito mais do que isso. Nós estamos a falar de um país que fica mais empobrecido. Porque quanto mais jovens qualificados saírem do país, piores condições nós temos para encontrar mecanismos que contribuam para o tal acréscimo do ponto de vista tecnológico, mas não só, do desenvolvimento do país precisa, necessita e exige. E é por isso mesmo, meus amigos,
quando falamos aqui nos desafios que temos pela frente, naturalmente temos que falar da necessidade de respondermos. Dizia há pouco a nossa moderadora Alexandra Machado, e como é que vamos responder aos novos desafios da tecnologia? Eu creio que a questão da tecnologia não é nova para nós, sindicalistas, homens e mulheres do trabalho. Sim. Porque já na Revolução Industrial nós fomos confrontados com a evolução tecnológica e ali, de alguma forma, até houve da parte de alguns sindicalistas e da parte de alguns trabalhadores uma intervenção de rejeição, alguns até defendiam a destruição das máquinas. Não. A questão de fundo hoje não se trata de destruir máquinas. Trata-se apenas e só de saber que, num quadro de evolução da tecnologia que todos nós defendemos, porque ela é indissociável do desenvolvimento das próprias sociedades e da criação de riqueza, até que ponto é que essa mesma evolução da tecnologia será colocada na perspectiva do desenvolvimento dos países e, simultaneamente, na perspectiva de aumentar a justa distribuição da riqueza por aqueles que a produzem, já agora concebem. E eu creio que este é o grande elemento neste bloco. Tecnologia, sim, o mais depressa possível. Diria até de outra forma mais simples e corriqueira. Venha ela, mas com uma condição. É que ela esteja ao serviço de todos e não esteja apenas e só ao serviço de alguns para concentrarem poder, concentrarem riqueza e submeterem os outros a um conjunto de situações inaceitáveis. Ora, é a partir daqui que se coloca a questão da digitalização da economia. Sim, a digitalização da economia é hoje um desafio que está um pouco a colocar-se por todo o mundo e particularmente na Europa. Fala-se muito disso, mas, meus amigos, falar na digitalização da economia não pode deixar de, simultaneamente, se falar na relação do trabalho e na concepção de emprego. Se a digitalização da economia está vocacionada ou dirigida para responder às necessidades dos trabalhadores, das pessoas e do desenvolvimento da sociedade, ou se, porventura, a digitalização da economia, que vai ser inevitável, estará a ser utilizada para desregular, para acentuar, para afirmar ainda mais esta relação de trabalho individualizada, cada vez mais isolada, mas simultaneamente cada vez mais empobrecida. Porque o que pode estar aqui em marcha é uma individualização. Há muitos que dizem: eu gostava, eu gosto, tenho interesse em trabalhar em casa. Sim, trabalhar em casa, mas tem de ter uma relação de trabalho. Quem paga as contribuições para a Segurança Social? Quem paga os impostos? Qual é o salário mensal que é atribuído por quem trabalha em casa? Ou seja, a quem é que presta esse serviço? Ou será que não está aqui em marcha uma nova versão dos recibos verdes numa lógica de século XXI? Nós entendemos que tudo isto tem que ser discutido. E tem que ser discutido num quadro de responsabilização das empresas, onde os trabalhadores continuam e devem continuar a ter aqui um papel preponderante. Ora bem, este é um dos desafios. O outro tem a ver com a qualidade do emprego. Nós não podemos aceitar. E podem dizer aquilo que quiserem, mas é que nós não vamos mesmo aceitar que a degradação do emprego e da sua qualidade continue a ser um elemento de desestruturação, não só do trabalho, mas também da organização pessoal e familiar dos trabalhadores e das suas famílias. Sim, quando se fala de precariedade, nós não estamos a falar de uma coisa nova. Sempre houve precariedade. O problema é outro. É que aquilo que ontem era apresentado como uma exceção, hoje está-nos a ser colocado como uma regra. E a precariedade é a antecâmara do desemprego. Sejamos objetivos. Ao longo dos anos, olhamos para as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que saem todos os meses, e vocês podem concluir que mensalmente 40% das pessoas que se dirigem ao centro de emprego são aquelas que não viram renovado o seu contrato de trabalho. Entre outubro de 2013 e novembro de 2015, 83% dos empregos criados em Portugal foram precários, com um salário líquido de 546 euros mensais.
E quando falamos de precariedade, estamos a falar na antecâmara do desemprego. Mas não só. Estamos a falar dos baixos salários. Estamos a falar da diminuição da proteção social. E já agora, estamos a falar do empobrecimento generalizado da população portuguesa. Sim, porque eu sou dos tais que não aceito, não me resigno e não admito que as novas gerações venham a ter piores condições de trabalho do que aquelas que eu integro tiveram. Eu não aceito, não admito que o empobrecimento generalizado que resulta da degradação da qualidade do emprego se vá refletir num empobrecimento ainda mais crescente quando as novas gerações chegarem amanhã à situação das pensões de reforma e tiverem pensões de reforma que, em alguns casos, serão mínimas. Não me resigno. Até por uma outra razão. É que não há razão nenhuma, objetivamente, para que as pessoas amanhã vivam pior do que vivem hoje. Isto contraria a lógica do progresso da história. Tem uma lógica que é contrária àquilo que são os direitos humanos, direitos fundamentais. E é por isso mesmo que nós dizemos que perante tudo isto é preciso valorizar a qualidade do emprego, valorizar as profissões e, acima de tudo, dignificar as pessoas. Mas não é só. A questão da distribuição da riqueza é outro dos elementos estruturantes. Ainda há pouco falávamos aqui, na mesa, em relação à autonomia e à independência. E é isso mesmo. Eu posso ser livre. Sim, sou livre de falar, sou livre de votar, mas a partir do momento em que eu não tiver emprego ou que não tiver um salário, eu já não sou livre, passo a ser uma pessoa dependente daquilo que me querem impor. Portanto, quando nós dizemos que é muito importante a liberdade, sim, mas a liberdade é indissociável do direito ao trabalho, do direito ao salário, do direito às pessoas serem livres, serem autónomas, serem independentes de decidirem aquilo que querem das suas vidas. E quando nós somos condicionados com salários de atraso ou com salários que nos empurram para o limiar da pobreza, então está-se a pôr em causa a liberdade, mas também está-se a pôr em causa a democracia. Ora, se é assim, esta é outra das componentes que nós consideramos que é fundamental para o futuro e para o papel que o sindicato deve ter nos tempos que aí vêm. Depois, creio que há ainda mais 2 ou 3 notas que gostaria de deixar para não ser fastidioso. A outra tem a ver com a contratação coletiva. A contratação coletiva é um instrumento determinante das relações de trabalho. Porquê? Porque ela determina, desde logo, não só o respeito por aquilo que tem a ver com os direitos dos trabalhadores, mas também o facto de ser renovada com regularidade, assegurar que os salários dos trabalhadores possam ser atualizados anualmente. Vocês sabem tão bem como nós, Portugal tem um tecido empresarial em que 95% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. Portanto, se nós não tivermos a renovação da contratação coletiva e a possibilidade dela ser renovada anualmente, isto quer dizer que os trabalhadores não têm aumento de salário. E quando não têm aumento de salário, isto tem outras implicações aos mais variados níveis. E nunca nos esqueçamos de uma coisa. Nós às vezes até podemos ver, isso é um conflito entre o trabalhador e o empregador. Mas atrás de um trabalhador ou de uma trabalhadora há sempre uma família. Que depende dos rendimentos do homem e da mulher. Depende das condições que eles têm para levar para casa aquilo que é o resultado da venda da força do seu trabalho. E, portanto, estamos a falar das famílias, estamos a falar dos nossos filhos. E é disto que se trata. Portanto, a questão da contratação coletiva tem que ter aqui um salto qualitativo. E o que se passou ao longo dos anos, a partir do momento em que se introduziu a caducidade, foi transmitir, fazer transitar para as entidades patronais a possibilidade de chantagear os sindicatos. Num contexto em que hoje somos confrontados com propostas patronais que, em alguns casos, têm normas inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimos. E, meus amigos e minhas amigas, o futuro do sindicalismo não passa pela capitulação. Quando os trabalhadores se organizaram e construíram os seus sindicatos, foi para defender os seus direitos, foi para ter capacidade reivindicativa e interventiva para ajustar
uma outra distribuição da riqueza. A partir do momento em que um sindicato aceitar num contrato coletivo normas que são inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimo, então está a ficar descredibilizado, mas acima de tudo está também a enganar os trabalhadores. E portanto isto precisa de ser resolvido. Não há razão nenhuma para que nós tenhamos tido no ano final, no ano fim de 2015, apenas e só 400 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva, quando há 30 anos atrás, no mesmo período, tínhamos tido 2 milhões e 300 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva. O que é que está mal aqui? Sim, o que é que está mal aqui? Está a caducidade, mas não só. É que a pretexto da caducidade, o que procuram é introduzir mecanismos para desregular os horários de trabalho. Nós não pomos em causa a possibilidade, a necessidade e a exigência de discutirmos os horários de trabalho e a sua regulação. Agora, o que não é admissível é que se queira fazer transitar a definição da organização e gestão do tempo de trabalho e do tempo dos trabalhadores e das trabalhadoras de acordo com os interesses apenas e só das entidades patronais. Isso não é negociar, isso é impor. E porquê que isto é importante para nós? Porque a questão dos horários de trabalho, como sempre na vida, como há em 1886 até hoje, tem uma relação direta com os rendimentos dos trabalhadores, com os seus salários. Porque o que está em causa aqui é poderem fazer as mesmas horas de trabalho ou mais horas de trabalho, recebendo menos. Ora, nós entendemos que assim não vale. As empresas, para serem competitivas, não precisam de continuar a pressionar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque ainda há pouco também falávamos aqui, é bom que vocês tenham presente que, ao contrário do que se diz, os salários dos trabalhadores não são o problema das empresas. Em 2014, os dados que temos são os últimos editados pelo Banco de Portugal, na indústria, o peso dos salários e das contribuições das entidades patronais para a Segurança Social não ultrapassavam os 13% em média e no comércio não chegavam aos 8%. E nós perguntamos, e ainda querem pressionar mais o salário? Não, não pode ser. Há outros custos das empresas? Sim. A CGTP, há anos, ainda na altura de confrontar a Troika, olhos nos olhos, dizer-lhes aquilo que outros não tiveram, nem a coragem, nem a ousadia de dizer. Eu agora até li, pelos vistos, houve aí uma posição conjunta das confederações patronais com outra confederação sindical contra as sanções, mas curiosamente, quando chegou a altura do memorando da Troika, não fomos nós, foram eles que foram assinar aquilo que assinaram. Quais são os resultados? São aqueles que vocês conhecem. Bem, mas nós dissemos à Troika, sim, ao senhor do FMI, ao senhor do Banco Central Europeu, ao senhor da Comissão Europeia, dissemos aquilo que pensávamos, olhos nos olhos. É claro que eles não gostavam de ouvir. Em alguns casos, numa perspectiva de robôs, entravam no notícia e iam calados, precisamente porque não queriam discutir. Mas o que se coloca neste momento em relação a estas matérias é a necessidade de nós continuarmos a defender os interesses de quem trabalha, independentemente do posicionamento político ou partidário que tenhamos. Eu digo-vos isto por uma outra razão. Quer dizer, é que eu sei aquilo que se passa nas empresas, como vocês sabem. Eu sou um trabalhador. Eu não vivo no terceiro andar da Vítor Córdoba. Eu ando por aí, por todo o país. E sempre que há um problema, nem que seja com um trabalhador, nós lá estamos. Ainda ontem estivemos em Famalicão, porque um trabalhador teve a coragem e a dignidade de contestar uma sanção de 20 dias sem vencimento e colocar-se ali à porta da empresa a denunciar aquilo que é um escândalo e que é uma ilegalidade. Sim, fomos lá. Fomos lá. Era um homem que precisava de solidariedade e mais a mais teve a coragem que outros, porventura, com muito mais força não tiveram para afirmar os seus direitos. E andamos por aí. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, quando se fala de assédio moral, sim, o assédio moral, é ou não é verdade que hoje o assédio moral se está a generalizar nas empresas e que as intimidações sobre as pessoas são cada vez maiores? É ou não é verdade que a intensidade dos ritmos de trabalho originam
não só o aumento da sinistralidade em relação à própria precariedade, mas também originam o aumento das doenças profissionais. Saberão que neste momento em Portugal se morre mais por doença profissional do que por sinistralidade. Em 2014 morreram 3.700 pessoas por doenças profissionais. E então, isto não tem que ser tratado. O futuro do sindicalismo passa por aqui. Não passa só pelas grandes questões, pelos slogans, pelas visões globais, pelas entrevistas. Não, passa pelas pessoas. Identificar os problemas, exigir resposta a esses mesmos problemas. Para terminar, quero-vos dizer o seguinte. Nós continuamos a pensar que o sindicalismo é intemporal. Mas é verdade. Há diversos tipos de sindicalismo. Há projetos diferenciados de sindicalismo. Nós temos o nosso. Não estamos aqui para atacar os projetos de outros. Nós temos o nosso. E defendemos o nosso. Porque, modéstia à parte, e com toda a sinceridade, vos queremos dizer que cada vez estamos mais convencidos, com o decorrer dos tempos, que o nosso é aquele que mais se adequa à resposta às necessidades de quem trabalha. E por isso mesmo, nós, cada vez que registramos um acontecimento ou uma mensagem de alguém, desde o trabalhador mais humilde àquele que tem uma posição institucional mais significativa, resistamos e valorizamos. E para que vocês tenham uma ideia de que neste quadro, que até às vezes alguns pretendem fazer crer, como há uns anos atrás, que a CGTP estava isolada, em 2011, quando nós aqui dizíamos que não aceitávamos o memorando, que íamos lutar contra o memorando, lutámos e procurámos dar o nosso contributo para a alteração da situação, o antigo diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, que nessa altura ainda era diretor-geral da OIT, disse o seguinte: o respeito dos princípios e direitos fundamentais do trabalho não são negociáveis nem mesmo em tempo de crise. Foi isto que João Somavia disse. Isto dá um sinal de que hoje existe cada vez uma maior sensibilidade da sociedade, ou de áreas da sociedade, para estes problemas da importância do trabalho e da valorização dos trabalhadores, que é intrínseca à afirmação da democracia, mas não só, que é também indissociável do desenvolvimento das sociedades. Qual é o futuro do sindicalismo? Só pode ser este. Não calar, não abdicar, não capitular e continuar a ser autónomo e independente. Eu sei que se calhar aqui no nosso seio alguns dirão: mas vocês são o braço armado do PCP. Mas eu quero-vos dizer que da mesma forma que já transmitimos a outros, também vos queremos reafirmar aquilo que já dissemos ao Governo. A CGTP, independentemente de quem esteja no Governo, nunca vai deixar de dizer aquilo que pensa e nunca deixará de lutar contra qualquer medida que ponha em causa os direitos dos trabalhadores. E já demos provas disso nestes poucos meses. E vamos continuar a dar. E não é com o objetivo de contestar e, sobretudo, pôr em causa a alternativa que, entretanto, se está a tentar criar. Pelo contrário, é que hoje, mais do que nunca, nós temos que retirar os trabalhadores desta visão de acomodação que, entretanto, se pode criar, com a ideia de que, bem, agora está lá o PS, que até tem o apoio parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista aos Verdes, e, portanto, eles vão fazer o seu trabalho e vão responder aos nossos problemas. A vida já nos mostrou que, independentemente de quem esteja no poder, sabendo nós que há uns que têm mais sensibilidade social do que outros, há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer: é assumir as nossas responsabilidades e termos uma intervenção reivindicativa, sempre reivindicativa e propositiva. Porque há uma coisa, meus amigos e minhas amigas, é que do outro lado as pressões não só não vão baixar, como vão aumentar nos próximos tempos. E, portanto, isto é um jogo com relação de forças.
Faz-me lembrar quando eu era criança e quando jogávamos ao jogo da corda, a ver quem é que puxava e quem é que tinha mais força para puxar a corda. Agora é a mesma coisa. A correlação de forças é que vai determinar o rumo dos acontecimentos. E aqui, os trabalhadores e as trabalhadoras, independentemente dos seus posicionamentos, não podem deixar de vestir a camisola do trabalho e também dar o seu contributo participando ativamente para que as coisas evoluam, para que as coisas melhorem e para que os resultados sejam aqueles que todos nós desejamos. Muito obrigado.